Capítulo 93. Progressão Parte 2. Kim Sae-jin passou seu tempo brigando e cuidando de outros orcs junto com Kim e o Rin. Aqui na aldeia. Como os orcs eram naturalmente atraídos por indivíduos poderosos. Então, aos seus olhos, ela havia se tornado uma mulher bastante encantadora. O que o levou a esquecer a passagem do tempo. E já era muito tarde da noite quando finalmente se separaram. Ah! Sim. É tudo de bom. A iluminação clara da lua cheia no alto do céu noturno escuro e sem nuvens banhava friamente o chão abaixo. Enquanto saboreava o brilho do luar caindo, Sae-jin moveu os pés. A luz parecia permanecer acesa a cada passo que ele deixava para trás. E antes que ele percebesse, seu passeio atordoado trouxe de volta à vila. Parecia haver uma aura de solidão se arrastando em torno dessa enorme casa com todas as suas luzes apagadas. Ele pegou a maçaneta da porta e avançou lentamente. Passado o barulho frio e indiferente, viu a sala de estar escancarada. Agora que ele a viu na escuridão, ele percebeu o quão desnecessariamente enorme era este lugar. Quando fechou a porta, sentiu a presença de uma pessoa. Em direção ao sofá da sala. Ela estava fingindo estar dormindo ou ele a acordou há pouco. Sorrindo ligeiramente, aproximou-se de Yu Sae-young no sofá. Você está acordado. Yu Sae-young nem se mexeu. Com o rosto profundamente enterrado nas almofadas do sofá. Como ele podia ouvir seus batimentos cardíacos aumentando rapidamente? Ela estava realmente fingindo isso. Mas ela estava com raiva dele voltar tão tarde. HMPH. Infelizmente para ela, Sae-jin simplesmente escolheu ir para seu quarto. Ele não tinha vontade de fazer piadinhas com ela se pudesse ajudá-la. Opa! Você voltou! Ao mesmo tempo, Yu Sae-young levantou lentamente a cabeça. Ela fingiu ter sido acordada há pouco, mantendo os olhos meio fechados, enquanto estendia a mão e segurava seu pulso com força. Você estava dormindo. Por quê? O cara que disse que voltaria às 5. Só tinha vindo 1 hora da manhã. Viu? Sentou-se no sofá e, enquanto sorria pedindo desculpas, escovou os cabelos dela. Talvez o luar derramado na escuridão fosse o culpado. Mas por algum motivo, ela parecia especialmente bonita hoje. Além disso, ela ainda exalava essa sensualidade desconhecida também. Olhos entreabertos, bochechas profundamente coradas e, acima de tudo, um traje muito sugestivo que ela tinha. Ela estava usando apenas um vestido de noite fino de uma peça sempre que movia seu corpo. Sae-jin podia espionar a visão de seu decote inesperadamente rico. Por que você chegou tão tarde? Você disse que estaria em casa cedo. Dentro dessa sala escura, ela continuava a falar. Sua voz soava fraca. Tinha essa coisa que eu tinha que cuidar. E acabei me atrasando um pouco. Não é um pouco, mas muito. Vamos esclarecer isso. Yu Sae-young reclamou enquanto ela entrelaçava os dedos com os dele. Como ele se desculpou. Ele não ofereceu nenhuma resistência. E ela continuou brincando com as mãos dele. A propósito. Opa! Você sabia? Já se passaram mais de 2 anos desde que nos conhecemos.
Como se tivesse chegado a ela há pouco. Ela mencionou esse fato, de passagem. Faz tanto tempo. Nós nos conhecemos no início da primavera. Segundo ano do ensino médio. E eu tenho 20 anos agora. Então sim. Quase tudo não acontece. Depois de pensar um pouco, Saidin de repente caiu na gargalhada. Lembro-me agora. Você era muito rude naquela época. Você parecia tão expectante. Mas quando me apresentei como um caçador, seu rosto ficou realmente distorcido. Não. De jeito nenhum. Eu posso ter me comportado assim antes. Mas eu era ingênua naquela época. Agora, eu sou muito diferente. Eu ouço muito hoje em dia que a minha personalidade mudou. Sabe? É tudo por sua causa. Opa! Agora. Ele fingiu cair em um dilema profundo e... Com certeza. E o Sayung começou a fazer birra, dizendo-lhe para parar de provocá-la. O que? Sua primeira impressão de mim foi que eu era uma garota mal educada. Não. Uma menina rica sem educação. Ha. E assim. A partir dessas palavras simples e inoportunas, as lembranças agradáveis começaram a florescer brilhantemente em suas mentes. Quando os dois se conheceram pela primeira vez. Quando saíram em uma caçada juntos. Quando Kim Sae-jin revelou sua identidade para ela. Etc. Etc. O tempo fluiu rapidamente enquanto conversavam e logo chegaram ao dia da cerimônia de maioridade de Yoo Sae-young. E quando Oppa tentou tirar vantagem de mim. Ah. Na época eu estava. Deixe-me terminar em primeiro. Naquela época. Eu disse que esperaria até que Oppa realmente gostasse de mim do fundo do seu coração e saiu. Certo. Eu era um idiota de classe mundial naquela época. Sabe? Ela então parou suas palavras e... Como se tivesse decidido algo. Ficou bem ao lado dele enquanto engolia sua saliva. Naquela noite. Quando eu estava saindo. Eu estava tipo. Eu sou tão legal. Você não pode ver. Mas... Desde a semana seguinte. Venho me arrependendo. Todas as noites. Quando tento dormir. Me arrependo do que fiz. Tiro o edredom e depois me arrependo. A Oppa também sabe disso. Não é? Que eu gosto muito do Oppa. Eu simplesmente não aguentei quando penso naquela grande chance que errei. Como a atmosfera ficou um pouco estranha. Saidin acabou arranhando as bochechas irrepreensíveis dele. Enquanto isso, Yoo Sae-young respirou fundo. Por isso, vou dizer isso em voz alta. Eu realmente acho que não posso mais esperar pelo Oppa. Você não pode me ajudar de alguma forma? Olha, estou exagerando um pouco. Mas sonhos com Kim Sae-jin 7 dias por semana. E neles, quando Kim Sae-jin me odeia, isso se transforma em um pesadelo. E se ele gosta de mim? Então é o sonho mais doce que pode haver. Kim Sae-jin não disse uma palavra enquanto ouvia sua confissão calma e composta porque ele definitivamente podia sentir seus sentimentos ardentes por ele contidos em sua voz trêmula. E quando Oppa se encontra com outra mulher, mesmo que eu não diga nada,
As coisas se tornam realmente difíceis para mim. Eu luto para adormecer naquela noite e também tenho pesadelos. Enquanto ela olhava para ele, Yu Sai-ung fez o possível para disfarçar sua inquietação com um sorriso. Então, é por isso. Não podemos. Quem sabe começar a se ver? Eu ouvi de Ri-Uni que as pessoas se apaixonam enquanto namoram. Enquanto ela olhava em seus olhos, seu coração batia como louco em seu peito. Mesmo que a OPA não esteja pronto. Eu vou. Tente mais. Honestamente. Não é verdade que você não vai encontrar outra mulher como eu em nenhum outro lugar. Certo. Ela cautelosa e claramente falou todas as palavras que queria dizer a ele até agora durante esta oportunidade. No entanto, Kim Sai-jin manteve seu silêncio. E o corpo de Yu Sai-ung tremia de medo de ser rejeitada. Um silêncio espesso desceu sobre a sala, acompanhado pelo pesado luar. Passaram-se 5 minutos e... depois... 10. Yu Sai-ung não aguentou mais esse silêncio. Assim, ignorando completamente quaisquer consequências que pudessem haver, se jogou agressivamente em seus braços. Ela enrolou os braços em volta do pescoço dele e colocou os lábios no dele. Embora ela tivesse entrado sem pensar no que aconteceria a seguir, seus lábios ainda tremiam daquele medo de rejeição. Mas, felizmente para ela, Sai-jin não a afastou. Não. Ele gentilmente enrolou os braços em torno da cintura dela. Em vez disso, isso lhe deu confiança e, cada vez mais levemente, ela deslizou a língua entre os lábios dele. Suas línguas se entrelaçavam, molhando a boca uma da outra. Ao contrário de Yu Sai-ung, que só aprendeu sobre romance através de romances, Sai-jin foi muito mais realizado com seus beijos. É claro que ele também não tinha nenhuma experiência, mas simplesmente deixou que os instintos do licantropo, a criatura bem versada na busca de todas as coisas prazerosas, tomassem conta dos procedimentos. Enquanto seus lábios estavam trancados, ele a tocou através do vestido. Ele sentiu a sedosidade de sua pele e a curvatura perfeita de seu corpo através do tecido fino. Como esperado de um cavaleiro, seu corpo era firme e liso. Ah! Ela esperava inquieta e ativamente torcia seu corpo, para que ele pudesse tocá-la ainda mais. E em pouco tempo, a mão que tocava seu vestido começou a cavar em sua carne nua. Quanto mais ele a desejava, mais ela se agarrava a ele. Ela respirava quente perto de sua orelha, como se quisesse atiçar ainda mais as chamas de seus impulsos. E para mostrar que ela havia conseguido, Sai-jin de repente se tornou muito mais firme. Ele não simplesmente a despiu. Ele arrancou o vestido fino e então começou a deixar suas marcas por toda a carne nua dela como se ele a estivesse conquistando. Ai! Ela sentiu muita dor, como se um animal indomável a estivesse mordendo. Mas ela suportou. Mas mesmo essa dor era temporária. Seu corpo acordado substituiu todas as partes dolorosas em zonas de prazer. O horário: 2 da manhã. Quando a lua estava mais alta. Quando, supostamente, as pessoas estariam em sua mentalidade mais vulnerável.
O sofá da sala ficou manchado com o calor estranho e a saliva enquanto duas pessoas tentavam preencher o vazio. Abriu os olhos. Não. Seus olhos se abriram sozinhos. Uma mulher o havia acordado depois de se contorcer continuamente em seus braços. O mundo ainda estava escuro do lado de fora da janela. Kim Sae-jin olhou para a figura nua em seus braços e soltou um longo suspiro. As lembranças do ato em si eram um pouco borradas. Mas as sensações permaneciam ainda tão reais. No final, seus desejos venceram seu raciocínio. Ah! Bem! No entanto, ele rapidamente sacudiu os sentimentos de arrependimento. O que foi feito já foi feito. É claro que os efeitos da lua cheia desempenharam algum papel nas coisas que se desenrolavam dessa maneira. Mas, na verdade, ele tinha uma ideia de que as coisas poderiam acontecer dessa maneira ainda assim. Acabou se configurando. E bem, Sae-young não era uma mulher maravilhosa. Para começar, ela era bonita. Tinha grandes habilidades e, para não mencionar, seu histórico poderia ser chamado de o melhor da Coreia do Sul. Mas por que ela está fazendo essa cara? Um sorriso solto irrompeu no rosto de Sae-jin. O rosto de Yoo Sae-young que mostrava como ela estava feliz deixou uma profunda impressão nele. Ele podia dizer que ela estava definitivamente dormindo. Mas havia um sorriso grosso em seus lábios. E ele até ouviu sua respiração rítmica que, de alguma forma, soava como se ela estivesse cantando. Parecia que ela estava desfrutando de um sonho muito bom. Essa aparência dela provou ser bastante sedutora. Então Sae-jin a abraçou com força. No entanto, um par de sensações suaves tocando diretamente sua pele acabou ativando seus instintos mais uma vez. Mais uma vez. Ela ainda estava em um sono profundo. Como era a primeira vez. Ela deve estar exausta. Mas ele estava pensando que, já que ela parecia tão feliz, fazer isso mais uma vez não seria um problema. Ele assumiu um sorriso ligeiramente torto e começou a torcer seu corpo pouco a pouco. Era a hora do segundo turno começar. Como uma parte. E o Sae-young acordou no meio e, em um pânico desenfreado, acabou arranhando o inferno de suas costas. De lá para cá, 3 semanas se passaram. Durante essas 3 semanas, Sae-jin conheceu intimamente como era ser recém-casado. Eles comiam juntos todos os dias e também faziam amor independentemente do horário todos os dias também. Agora que ele não estava mais retido por restrições, ele pulou em Yoo Sae-young sempre que teve a chance. Tanto que ela até parou de contar quantas vezes fizeram isso em um dia. Sempre que seus instintos tomavam conta, ele a puxava como uma fera violenta. Mas ela o recebia com um sorriso bem aberto. E assim, as 3 semanas de lua de mel chegaram ao fim com eles se tornando amantes, oficiais e Kim Sae-jin deixou para trás um Yoo Sae-young um pouco triste. Para fazer seu retorno. A questão era que, por mais quente que fosse, 3 semanas eram suficientes para que as notícias esfriassem. Histórias relacionadas Sae-jin tinha gradualmente desaparecido. E de olho nesta oportunidade, ele deixou a proverbial bomba explodir.
Ministro encarregado de assuntos monstruosos. Kim Han-seol. Seduzido pela corrupção do mundo financeiro. Membro da Assembleia 3 vezes eleito. Kim Yo-han. Fundos ilegais de campanha. As informações sobre Kim Han-seol e seus apoiadores chaebols e membros da Assembleia Nacional foram expostas ao público. E assim, o poderoso ímpeto dos ventos de vingança começou a se acumular lentamente. Eu aposto a vida que eu vivi até agora, todas essas notícias na mídia são falsas. Kim Han-seol e seus apoiadores mostraram a resposta esperada a uma negação categórica. Eles estavam agindo assim com a crença de que poderiam escapar dessa situação, mas isso porque apenas uma parte das informações havia sido revelada ao público ainda. Quanto mais lutassem, mais profundos se tornariam. No entanto, senhorita Yu Baek-song, você viu a notícia? Yu Baek-song não disse uma palavra. Ela provavelmente estava tentando permanecer respeitosa com o oficial superior que vinha recebendo ordens até agora. Vai ser problemático para mim se você não responder. Afinal, eu só comecei esse assunto por causa de você. Senhorita Yu Baek-song. Ei! Por que você está dizendo que isso é para mim? Vamos discutir os detalhes mais tarde. Quando nos encontrarmos. Pois estou bastante ocupado no momento. Quando podemos nos encontrar? Eu também estou ocupado hoje em dia. Então, você não tem nada alinhado para o dia 14 de julho? Não. Vamos nos encontrar nessa data. Ele podia ouvi-la prender a respiração sobre a linha. Como ele havia instalado uma tonelada de spivare. Bem como inserido alguns espiões no meio do CID. Descobrir sobre isso não era um problema. Não. Não espere. Isso não é. Ah. Acabei de receber mais uma ligação. Segure um segundo. Vou te chamar de volta outra vez. Ele confirmou o nome mostrado na tela LCD e mudou às pressas de seu parceiro de conversa. Oh. Sr. Kim Sae-jin. É um alívio que você atendeu seu telefone. Eu sou Kim Han-seol. Vi esse importante anúncio há 3 semanas com grande interesse. Devo dizer que com certeza era outra coisa. A ligação foi de Kim Han-seol. Ele parecia bastante relaxado para um cara cuja roupa suja estava pendurada para secar para todos verem. Sim. Bem. Obrigado. Kim Sae-jin também manteve a calma. Uhul. E por isso, não deveríamos remarcar a reunião cancelada. Afinal, com a revelação de alguns assuntos desagradáveis, não poderia ser ajudado na época. Não. Para você. Eu preparei alguns presentinhos legais. Entendeu? Kim Sae-jin ficou em silêncio. Ele apenas tinha percebido isso, a aura neutra de Kim Han-seol que ele sentia naquela época era realmente isso. Ele era o tipo de pessoa que prontamente queimaria suas pontes sem hesitação se isso significasse cumprir suas ambições. Na verdade, isto é um segredo. Mas bem, nunca estive realmente convencido de que estivesse implicado na fraude fiscal desde o início. Essas coisas não aparecem na superfície. A menos que alguém queira. Não.
Por isso, pedi a um dos meus colaboradores mais próximos que investigasse o assunto. Foi assim que esse homem conseguiu vender seus supostos companheiros. Kim Han-seol provavelmente sentiu em seus ossos que agora era a hora em que ele mudaria o navio em que estava navegando. É isso mesmo. De fato. E é definitivamente uma manobra política. Toda essa provação. Já que descobri aqueles por trás dessa trama. Por que não nos encontramos e compartilhamos essa informação? Saidin deixou essa súplica bastante bem composta entrar em um ouvido e fluir para fora do outro enquanto carregava um sorriso frio. Quantas pessoas Kim Han-seol traiu dessa maneira quando esse cara subiu para sua posição atual? Ouvindo esse homem falar, qualquer pequena partícula de simpatia Saidin havia desaparecido. Então, ele disse algumas respostas descompromissadas e desligou o telefone. Assim que terminou a ligação, alguém tocou sua campainha. Mesmo antes que ele pudesse dizer quem é. Yu Sayung abriu a porta e entrou levemente em sua casa. Senhor Kim Saidin. Sua namorada chegou. Ha! Kim Saidin soltou um longo suspiro e se levantou. O tempo todo pensando. Ela está tentando causar um escândalo ou algo assim. Com o despertar do governante de todos os vampiros. O Senhor dos Vampiros. Não havia mais margem de manobra com o tempo. A decisão sobre quem ocuparia o papel do futuro governante da espécie teve que ser tomada antes que o atual e moribundo senhor chutasse o balde. E antes mesmo que isso pudesse acontecer, eles tiveram que conectar todas as 3 fissuras mortas dentro do campo monstro juntas. Agora pressionado pela falta de tempo, Batory não teve escolha a não ser fazer algo bastante raro. E isso era combinar o poder de sua casa e o da casa, Eulas, e seu líder. O garoto chamado Tsironen. Ei! Garoto! Vamos ser honestos aqui. Não há tempo suficiente para esperarmos que você cresça. Então, embora estejamos trabalhando juntos, a posição do senhor deverá. Vamos discutir esse assunto depois. Como chefes de nossas respectivas casas. Estamos em pé de igualdade aqui. Afinal, Batory rangeu os dentes. Honestamente, este pequeno tique foi. Em primeiro lugar, você não pode conectar os portais porque não tem mais o coração artificial. Certo. Embora a data de que Nosso Senhor falou esteja se aproximando rapidamente enquanto falamos. Bem, tecnicamente, não é exatamente assim. No entanto, isso significa que você não precisa da ajuda do meu povo. Então, se for esse o caso, estarei a caminho. Agora segure. Ali mesmo. Por enquanto. Vou ouvir o que você tem a dizer. A pele e o cabelo mais pálidos do que o branco mais pálido. E o par de olhos vermelho-sangue que contrastavam com tamanha palidez, possuindo tal aparência que até outros vampiros achariam assustador. Cirone manteve a compostura mesmo na frente de Batory. Por enquanto. Esses Nosferatus são os mais suspeitos. Então vamos combinar nossos poderes. Então, abrimos o portal e, em seguida, esperamos o próximo mandamento de Nosso Senhor. Felizmente,
O senhor poderá prolongar sua vida por mais 6 meses. Aproximadamente. Vamos decidir sobre o resto depois que tudo estiver resolvido. A testa de Batory estava vincada. Era como se esse pequeno tique tivesse a ambição de se tornar o próximo senhor. E assim, esse menino estava se mostrando difícil de lidar. Mas havia muito pouco que ela pudesse fazer. Pelo menos por enquanto. Mesmo que fosse por pouco tempo. Ela precisava de um ajudante. Depois que seus servos tolos verdadeiramente incompetentes haviam bagunçado tudo. Além disso, se ela não gostou da maneira como as coisas estavam indo, então, vou matar esse. Batory acenou levemente com a cabeça.